Então eu vou iniciar com a apresentação para vocês aqui do gabarito do trabalho 4. Eu vou fazer um comentário, assim, né? Já está desenvolvido ali, eu vou comentando o desenvolvimento dos cálculos. Então eu fiz através dessa sequência de documentos que são fotos aqui, né, pessoal? Então a transformação em questão lá do trabalho era uma transformação do R2 no R2, T de XY era definida dessa forma que vocês estão vendo aqui na tela, x menos 3y e menos 3x mais 9y. Né? A imagem dos vetores da base canônica vão formar as colunas da matriz, então, calculando a imagem do vetor 1, 0, o resultado ali, substituindo o x por 1 nas duas posições e o y por 0 nas duas coordenadas, né, nas duas posições, eu chego à conclusão que a imagem da transformação calculada no vetor 1, 0 é 1 e menos 3, que é aqui a primeira coluna, ó, da matriz que representa a transformação T. Já o vetor 0, 1, que é o segundo vetor da base canônica, eu calculo a transformação no vetor 0, 1, substituindo então o x por 0 e o y por 1, lá naquela definição. Na primeira coordenada vai dar menos 3 e na segunda coordenada o resultado é 9, portanto a segunda coluna da matriz T é o vetor menos 3, 9. Então a equação característica, nós sabemos que é o determinante de T menos lambda I igual a 0, né? Então eu substituo aqui o símbolo da matriz pelo símbolo do determinante, né? A gente faz a subtração do lambda na diagonal principal da matriz T, vai ficar 1 menos lambda e 9 menos lambda na diagonal principal, e aqui na diagonal secundária, digamos assim, é menos 3 e menos 3. Igualo o determinante desta expressão a 0, porque isto é a equação característica da matriz T por definição, né? Resulta da gente supor que existe uma solução não nula para equação T de V igual a lambda V, isso implica que o determinante da matriz T menos lambda I deve ser igual a 0 para que o sistema homogêneo admita soluções não triviais. Então, no desenvolvimento desse determinante 2 por 2, eu tenho que fazer o produto 1 menos lambda vezes 9 menos lambda, que aparece aqui, menos o produto menos 3 vezes menos 3, que aparece aqui, igual a 0, né, porque isso aqui é uma equação, não é um determinante isolado, né, é uma equação, determinante de T menos lambda I igual a 0. Faço aqui as multiplicações que devem ser feitas, né, 1 vezes 9 dá 9, 1 vezes menos lambda dá menos lambda, menos lambda vezes 9, menos 9 lambda, e menos lambda vezes menos lambda, mais lambda ao quadrado. Aí tem o menos lá do determinante, e aqui multiplicando esses dois elementos, menos 3 vezes menos 3 dá 9. Então este fator, menos 9, vai ser o simétrico deste fator que é o 9, vai sobrar então lambda ao quadrado, que é este termo aqui, né? E jogando, melhor dizendo, agrupando os termos semelhantes, resulta lambda ao quadrado menos 10 lambda igual a 0, a equação característica da matriz T. E pelo fato de ser aqui uma equação incompleta, uma equação de segundo grau, que o termo independente é 0, eu posso fatorar o lambda, né? Então terei lambda vezes lambda menos 10 igual a 0. Os autovalores vão ser as raízes desta equação, ou seja, lambda igual a 0 e lambda igual a 10. Alguns de vocês usaram a fórmula de resolução das equações de segundo grau e alguns de vocês chegaram aos valores corretos ali, lambda igual a 0 e lambda igual a 10. Então esses são os autovalores da matriz T. Então para cada um dos autovalores eu vou ter de calcular os autovetores, né, que são os vetores diferentes do vetor nulo lá no R2, então vetores da forma XY diferentes do vetor nulo, que satisfaz essa equação, T de V igual a lambda vezes V. Se o lambda for igual a 0, que é um dos autovalores, eu terei a matriz 1 menos 3, 9, multiplicado pelo vetor XY, igual ao vetor XY multiplicado por 0. Ao fazer aqui as multiplicações, né, do lado esquerdo e do lado direito, isso aqui é uma igualdade, né, tem os dois lados,
Do lado esquerdo das equações eu terei x menos 3y e menos 3x mais 9y, e do lado direito vai dar zero, né? Porque 0 vezes x é 0, 0 vezes y também é 0. Então, esta primeira equação resulta que o x é igual a 3y, e da mesma forma, se vocês resolverem a segunda equação, vão concluir que o x é igual a 3y. Portanto, substituindo lá no vetor, né, eu posso substituir o x por 3y, terei o vetor v igual a 3y e y. Ou seja, o autovetor é o vetor 3,1 multiplicado por qualquer número y, diferente de zero, ou seja, esse é o autovetor associado ao alto valor lambda igual a zero. Né? Todos os vetores do R2 não nulos que têm essa proporção entre o x e o y, né? O x é o triplo do y, são os autovetores associados ao lambda igual a zero. Isso significa que o espaço vetorial associado ao lambda igual a zero é um espaço vetorial de dimensão 1, lá no R2, ou seja, é uma reta do R2 que passa pela origem, que tem a direção do vetor 3,1. Na definição do subespaço vetorial associado ao alto valor ou ao alto vetor, a gente inclui o vetor nulo para que realmente ele se torne um subespaço. Então é uma reta que passa pela origem e tem a dimensão, e tem a direção, melhor dizendo, do vetor 3,1, ou seja, um subespaço vetorial de dimensão 1 gerado por este vetor aqui. Muito bem, então agora eu vou calcular o autovetor, né, associado ao segundo alto valor calculado, que é o lambda igual a 10. Né? Então, sendo o lambda igual a 10, terei a matriz T, isto é, 1 menos 3, menos 3 e 9, multiplicado pelo vetor xy, igual a 10 vezes o vetor xy. Então, fazendo as multiplicações, terei o sistema x menos 3y igual a 10x, aqui na primeira equação, e menos 3x mais 9y igual a 10y na segunda equação. Então, essa primeira equação, ao ser resolvida, resulta x menos 10x igual a 3y, ou seja, o 3y é igual a menos 9x, de modo equivalente, o y é igual a menos 3x, portanto, o vetor v é x na primeira coordenada e menos 3x na segunda coordenada, que é a mesma coisa que x vezes 1 menos, e vezes o vetor 1 menos 3. Né? Então, a matriz T, em conclusão, a matriz T, que tem a primeira coluna formada pelo vetor 1 menos 3 e a segunda formada pelo vetor menos 3, 9, ela tem o autovetor 3,1 associado ao alto valor lambda igual a zero e o autovetor 1 menos 3 associado ao alto valor lambda igual a 10. Então, para cada um dos autovalores, nós temos um autovetor linearmente independente associado a cada um deles. Né? Então, cada um dos autovalores está associado a um subespaço de dimensão 1, a saber, para cada um deles é uma reta que passa pela origem, que é gerada por cada um dos seus autovetores. Né? Um dos subespaços é gerado pelo vetor 3,1, isto é, todos os múltiplos do vetor 3,1, incluindo o 0,0 no subespaço. E o outro subespaço associado ao lambda igual a 10 é o subespaço vetorial gerado por esse vetor aqui. E aqui eu até faço uma conferência, digamos assim, né? Eu peguei e selecionei, ó, o vetor 6,2, né? Que é um vetor em que o x é o triplo do y. Então eu calculei a transformação vezes o vetor. Peguei a matriz T, 1 menos 3, menos 3 e 9, multiplicada pelo vetor 6,2. Efetuei a multiplicação, fica 1 vezes 6 mais menos 3 vezes 2 na primeira linha, e na segunda linha, menos 3 vezes 6, mais 9 vezes 2, 6 menos 6 e menos 18 mais 18, que dá 0 e 0, ou seja, é 0 vezes o vetor 6,2, que é o que tem que dar, né? Esse aqui é o autovetor associado ao lambda igual a 0. Então, realmente, os vetores, né, em particular o vetor 6,2, é um autovetor associado ou correspondente ao alto valor lambda igual a 0. Peguei aqui um vetor do R2 agora, em que o y é o x multiplicado por menos 3, então o vetor 4 e menos 12. Multipliquei a matriz T pelo vetor V, fica 1 menos 3 e 9, multiplicado pelo vetor 4 menos 12. Fica 1 vezes 4 mais menos 3 vezes menos 12, e menos 3 vezes 4 mais 9 vezes menos 12. Né?
Então fica 4 mais 36 na primeira linha, e na segunda linha menos 12 menos 108, que vai dar o vetor 40 menos 120, que é a mesma coisa que 10 vezes o vetor 4 menos 2, ou seja, esse autovetor é realmente autovetor associado ao alto valor lambda igual a 10. É uma forma de a gente fazer uma verificação para se certificar, né, ficar mais tranquilo em relação aos cálculos, já que qualquer sinalzinho errado ali pode comprometer, né, o raciocínio. Então é uma sugestão que eu faço para vocês, né, fazer esta verificação escolhendo para cada um dos autovalores um autovetor, né, evidentemente tem que ser um vetor não nulo, e faz a multiplicação da matriz por aquele vetor. Tem que dar o lambda multiplicado pelo próprio vetor, né? Isso é uma forma de ficar mais seguro em relação à validação dos cálculos. Alguma pergunta aqui, pessoal, sobre esse desenvolvimento? Tá tranquilo, então? Deixa eu só abrir um arquivo aqui para a gente continuar. Só um minutinho. Um pouco lento aqui o processo. Então, vamos fazer um exercício aqui, ó. Deixa eu só organizar aqui. Já vou mostrar para vocês. Ó, então, vou fazer um exemplo aqui a mais de um exercício, pra gente, que é este exercício que está aqui na apostila, ó. Lá na página 68 da apostila de álgebra matricial, que está disponível ali no Moodle, ó, essa apostila aqui, ó. Então, lá no capítulo onde eu falo sobre as transformações lineares, autovalores e autovetores, né, diz assim, ó, calcule teoricamente e no octave os autovalores e autovetores da transformação linear do R2 no R2, dada por t de xy igual a menos 14x mais 12y, menos 20x mais 17y, calcular o polínômio característico, os autovalores na forma normalizada, associados a cada autovalor. Tá? E depois escreva identificando a proporção entre as coordenadas como na tradução. Né? Então, vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Bom, então lembrando aqui, né, pessoal, que isso aqui é uma transformação do R2 no R2, né, e a base canônica do R2 é formada pelos vetores 1, 0 e 0, 1. Né? Sempre bom reforçar que os cálculos aqui que se baseiam no fato de que a gente está trabalhando na representação matricial com as bases canônicas, tanto do R2 quanto do R3. Então, a transformação deve ser calculada nos vetores da base canônica para determinar a matriz. Então, a imagem do vetor 1, 0 será menos 14 e menos 20, né? Que eu vou substituir o x por 1,
e o y por zero lá naquela transformação. Então aqui essa parcela vai dar zero, né? Essa parcela vai dar zero, e vai dar menos 14 e menos 20, respectivamente, aqui. Depois eu vou calcular a imagem do vetor 0,1, que é a segunda, é o segundo elemento, melhor dizendo, da base canônica. Então, o vetor 0, 1, ó, então agora eu vou substituir o x por 0, o y por 1. Então, na primeira posição, na primeira coordenada, vai dar 12, e na segunda coordenada, substituindo o x por 0 e o y por 1, vai dar 17. Né? Então, aqui é a primeira coluna, e aqui a segunda coluna. Então, a matriz que representa essa transformação é essa matriz aqui. Eu vou usar a mesma denominação, não tem nenhum problema. Então, eu terei a seguinte matriz. Vamos ver aqui. Ó. Menos 14 e menos 20. E 12 e 17. Muito bem, então isso aqui, essa representação, ela equivale ao fato de que a gente pode interpretar aqui a transformação t de xy é o resultado, né, da multiplicação dessa matriz por um vetor xy. Se vocês fizerem a multiplicação, né, vocês vão ver que vai dar exatamente esta lei aqui, só que escrita na forma de vetor. Né? Então, a equação característica, que é a equação cujas raízes nos darão os autovalores da matriz T, né, é representada dessa forma aqui, né, determinante de T menos o lambda I. Essa notação lambda é uma notação usual, a maior parte dos livros utiliza a letra grega lambda minúscula para representar o alto valor. Então, a gente desenvolve, né, este determinante interpretando que a matriz identidade agora será a matriz 2 por 2, evidentemente, né, a matriz é sempre do mesmo tamanho que a matriz da transformação. Né? Então, a gente vai subtrair aqui o menos 14 menos o lambda na diagonal principal, e aqui 17 menos o lambda, e aqui a gente vai manter, né, estes valores 12 e menos 20, já que a matriz identidade 2 por 2 é uma matriz que tem uns na diagonal principal e o zero nas demais posições. Então a gente faz o desenvolvimento. Desenvolvimento de um determinante de ordem 2 é um desenvolvimento bastante simples. A gente vai multiplicar os elementos que estão na diagonal principal. Então vai aparecer aqui, ó, menos 14 menos o lambda, multiplicado pelo fator 17 menos o lambda de novo, fechou o parênteses, menos 12 vezes menos 20, e isso deve ser igual a zero, né, porque a equação característica é igualar o determinante a zero, faltou ali na outra linha, vamos completar. Tá? Então isso aqui tem que ter bastante atenção, bastante cuidado, né? Então observar, ó, a gente vai multiplicar esses valores, né, 14 vezes 17, vou pegar a calculadora aqui do computador, né, 14 vezes 17, então vai dar menos 238, mais 14 vezes lambda,
porque a gente tem que usar a propriedade distributiva, né? Então vai ficar menos 14 vezes 17, que dá esse fator aqui. Menos 14 vezes menos lambda, mais 14 lambda. Aí 17 vezes menos lambda, menos 17 lambda. E esse menos com esse menos vai dar mais, e 12 vezes 20, 12 vezes 2 dá 24, 12 vezes 20, 240, e então, opa, faltou o lambda ao quadrado aqui, ó. Esqueci aqui, ó. Menos lambda vezes menos lambda dá o mais lambda ao quadrado, né? Então tem que cuidar. Qualquer distração aqui compromete o resultado. Vamos lá, corrigir ali. E agora sim, né? Então, simplificando, né, isso significa, somando os termos semelhantes, vai resultar esta parcela aqui, menos 3 vezes o lambda, vamos copiar aqui, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, né, porque menos 17 mais 14 dá menos 3, e 240 menos 238 dá 2. Então eu tenho essa equação de segundo grau, eu posso resolver pela solução da equação de segundo grau, né? Vamos fazer o desenvolvimento aqui. Vai dar lambda igual. Eu estou fazendo o desenvolvimento, pessoal, não sei se foi o caso de algum de vocês, mas teve gente que errou o desenvolvimento da fórmula que resolve a equação de segundo grau, né? Então eu vou fazer aqui. Teve gente que trocou o lugar do b ao quadrado, né? Então tem que cuidar, né? É menos b mais ou menos, ó, o b é menos 3, então aqui vai ficar ter um menos aqui na frente, ó. Raiz quadrada de, vamos lá, raiz quadrada de menos b ao quadrado, de b ao quadrado, né? Então, ó, fora da raiz ali. Aqui, ó, assim, da potência, menos o 3 elevado ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, dividido por 2A. Tá? Então, isso aqui vai dar menos 3 vai dar 3, né? Aqui fora aqui do sinal da raiz, aqui vai dar 9. Vamos fazer aqui, bem devagarinho. 9 menos 4 vezes 2, que é 8. E aqui vai dar 2. Quando a gente faz direto, a gente aumenta a chance de errar, né, pessoal? Então aqui vai dar... Vamos escrever na outra linha aqui. Vamos copiar. Ó, mais ou menos 1, que é a raiz quadrada de 1 é 1. Né? Então a gente vai separar aqui, ó. Vai ficar 3 mais 1. E o outro é 3 menos 1. 3 mais 1, voltando ali, ó, é 4. 4 dividido por 2, opa. O que é isso? 4 dividido por 2. Meu Deus do céu. Igual a 2, né? E aqui na outra linha, opa, ele comeu aqui o outro, não tem problema. E aqui na outra linha. Puxa, tá difícil hoje. Quero copiar aqui. 3 menos 1, 2, divide por 2, dá 1. Então, os autovalores são lambda igual a 2, eu vou copiar ali, depois eu tiro essas coisas do meio aqui, não sei por que ele está fazendo aquela função A.
igual a 2 e o lambda igual a 1. Tá? Até aqui tranquilo, pessoal? Tranquilo esse desenvolvimento até aqui? Então agora eu vou calcular os autovetores para essa matriz aqui. Opa! Vamos lá. Cálculo dos autovetores. Aqui está a matriz, né? Eu procuro um V, que é um XY diferente de zero, né? Ó, o V é um vetor XY, ou seja, um vetor da R2, é diferente de zero. Então aqui eu tenho que botar o símbolo, esse símbolo aqui, né? E a condição é a matriz T multiplicada pelo vetor V tem que ser igual a lambda vezes V. Lambda vezes V. Então, ó, se o lambda for 2, vamos pegar o 2 aqui primeiro. Vai acontecer, eu terei essa matriz, vou botar aqui, vezes o vetor xy, eu tiro esse diferente aqui, igual a 2 vezes o vetor xy. Essa é a definição, a matriz T multiplicada por V é igual a lambda vezes V, o lambda é 2. Então, eu vou fazer aqui a multiplicação dessa matriz por esse vetor, vai resultar num sisteminha aqui. Ó. Vamos botar aqui a notação de sistema para ficar bem bonitinho aqui. Ó. Deixa eu passar isso aqui para trás. Ó, na primeira linha, menos 14x mais 12y igual a 2x. Tá? E aqui na segunda linha, menos 20x mais 17y igual a 2y. Então, resolvendo a primeira equação, por exemplo, vai ficar aqui. Vamos copiar aqui a primeira equação. Ver se eu consigo copiar aqui. Ó, vai ficar então, aqui embaixo, ó, menos 14x menos 2x, né? Esse 2x aqui desaparece, né? Vai ficar 0 menos 12y, né? Que já que o 12y está somando ali do lado esquerdo, ele aparece subtraindo do lado direito, né? Então, qual é a relação aqui, ó? Menos 16x, né? Somando essas duas quantidades vai dar menos 16, e aqui vai dar menos 12y. Aí tu pode resolver isso aqui, por exemplo, isolando o y. Né? Então o y será menos 16x dividido por menos 12. Isso aqui vai dar, se a gente dividir por 4, né, vai dar 4x por 3. Certo? 16 dividido por 4 dá 4 e 12 dividido por 4 dá 3. Né? Então o vetor x, o autovetor é esse aqui. Ó. Vou copiar aqui. Vai substituir ali a proporção que a gente encontrou. Né? Vai ficar no lugar do x, vai lá dizer no lugar do y, vai ficar 4x sobre 3. Né? Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que o x vezes
o vetor, que aqui vai ter o número 1 e aqui o 4/3. Tá? Se vocês quiserem trabalhar com números inteiros, né, vocês podem escrever assim, ó. Imagine que o x seja 3, né? Se o x for 3, o y vai ser 4, né? Então o vetor pode ser escrito assim, ó. Vai dar 4. E aqui vai dar 3. Certo? A proporção é de 4/3, né? O y é 4/3 de x. Então, se o x for 3, o y é 4. Essa é uma possibilidade. Pode deixar assim também, né? Não tem problema. Entenderam isso aí, pessoal? Se o lambda for agora igual a 1, né, que é o outro alto valor, vamos ver o que vai acontecer aqui. Já vamos copiar aqui até o sistema. A gente só modifica ali. Se o lambda for 1, eu teria aqui, ó, 1 no lugar do lambda. Aqui vai dar, aqui vai dar 1 vezes x, que é x, né? E 1 vezes y, que é o próprio y. Tá? Então, resolvendo a primeira equação, o que eu terei ali? Vou copiar essa primeira equação. Vai ficar, então, resolvendo menos 14x menos x igual a 0 menos 12y. Então, eu resolvo essa equação aqui, vai ficar menos 15x, que vai ficar menos 15, e aqui vai dar menos 12y. Então, eu posso expressar o y em função do x, por exemplo, vai ficar... Os dois coeficientes são negativos, então o y vai ser 15 dividido por 12, 15x dividido por 12, né? Então, dividindo por 3, vai dar 5x sobre 4. 15 dividido por 3 dá 5, e o x e o 12 dividido por 3 dá 4. Né? Então, o autovetor é o seguinte. Vou inserir aqui essas informações, vai ficar o autovetor formado pela primeira posição, que é x, e a segunda posição, que é 5x sobre 4. Né? Ou seja, é a mesma coisa que x vezes o vetor. Na primeira posição tem o número 1 e na segunda tem o número 5/4. Ou, se vocês escolherem, né, o x igual a 5, vejam que aí vai ficar no número inteiro, né? Ó, se vocês botarem o 5 aqui, aqui vai ficar 4. Se o x for 4, aliás, se o x for 4, o y vai ser 5, né? Então, resumindo, vamos resumir todos esses cálculos aqui. A matriz é essa aqui, ó. Polínômio característico é este polinômio aqui, ó. Notação de equação, né? Fica P da variável lambda igual lambda ao quadrado
elevado ao quadrado. Menos 3 vezes lambda. Mais 2, né? A equação característica é quando tu iguala o polinômio característico a zero, né? Então, esta equação a zero. Autovalores. Vou botar assim, ó, o autovetor. O autovalor é 2 e 1. Vou botar aqui, assim, alinhadinho aqui, ó. O autovetor correspondente ao lambda igual a 2, esse aqui. E o autovalor correspondente ao lambda igual a 1, esse aqui. Qualquer informação equivalente, pode ser 1, 5 quartos, ou 4 e 5, né? É a mesma coisa. O importante é a proporção ser respeitada, né? Aqui o x é 3 quartos do y, aqui o x é 4 quintos do y, né? Muito bem, então como é que a gente resolve isso lá no Octave, né? Vamos fazer lá no Octave, então, para a gente se familiarizar com esse programa. Vamos fazer aqui. Octave Online. Ver se a página carrega. Vou aqui minha página. Meu navegador deu problema aqui. Ó, então agora deu certo, né? Então a gente vai escrever a matriz aqui, ó. Colchete menos 14, vamos olhar lá. Menos 14 e 12, né? Menos 14 e 12. Menos 14 e 12. Opa. Ponto e vírgula. T maiúsculo igual. Abre o colchete, menos 14, espaço 12, ponto e vírgula. Menos 20, espaço 17. Menos 20, fecha o colchete, pressiona Enter, aparece a matriz ali, ó. Aí tu vai executar esse comando aqui, ó. Colchete, P maiúsculo, vírgula, D maiúsculo, fecha o colchete. H de T maiúsculo, pressiona Enter. Vocês observam que vão aparecer os autovalores e autovetores aqui, ó. Vamos copiar isso aqui, ó. Vou passar lá para o nosso arquivo, ó. Para a gente interpretar aqui como é que como é que ele representa, né, pessoal? Ó, aqui estão os autovalores na matriz diagonal, ó, 1 e 2, que foram os autovalores que a gente calculou, né? E aqui os autovetores correspondentes. O lambda igual a 1, ó. O que é o lambda igual a 1? A proporção é o y dividido por x, é a mesma coisa que dividir 5 por 4. Quer ver, ó? Divide ali. Vamos pegar a calculadora. Vamos dividir 0,7809 por 0,6247. Os dois sinais são negativos, então vai dar positivo. Vai dar 1,25, ó.
que é a mesma coisa que 5 dividido por 4. Então, esse autovetor aqui, ó, essa primeira coluna, é a mesma coisa que o cálculo que nós fizemos ali antes. Tá? É a mesma coisa. Para esse lambda, que é o 1, a proporção é, se o x é 4, o y é 5. Né? E para o lambda igual a 2, que é esse alto valor aqui, ó, a proporção é, ó, se eu dividir o x pelo y, ó, 6 dividido por 8 é a mesma coisa que 3 dividido por 4. Ó. Tá? A diferença é que esses autovalores e autovetores estão representados de outra forma. Né? Os autovalores formam a diagonal da matriz D e os autovetores são as colunas da matriz P, que é formada por autovetores na forma normalizada. São autovetores com módulo igual a 1. Né? E essa matriz P aqui é a matriz que diagonaliza a matriz T. Quer ver? Ó? Vamos fazer lá no Octave. Ó, vamos calcular aqui. Ó. Opa, vamos tirar isso. Aqui, ó. Vamos calcular a inversa de P. Né? Ó, vamos copiar aqui. Vamos passar para lá. P na menos 1, vamos botar aqui. P elevado na menos 1. Então, essa matriz, P vezes D vezes P na menos 1, vai ser igual a matriz T. Quer ver? Ó? Se eu fizer P vezes D vezes a inversa de P, como nós vimos ali, essa matriz P é uma matriz que diagonaliza a matriz T. Então, se eu multiplicar essas três matrizes nessa ordem, vai dar exatamente a matriz T. Olha só lá. Menos 14, 12, menos 20 e 17. Tá? Então, realmente, essa matriz P, ela diagonaliza a matriz T, conforme a gente viu naquele desenvolvimento da aula de ontem. E na aula da outra semana. Né? Então, podemos aqui concluir, né? Concluímos que a matriz T é diagonalizável e T é igual a P vezes D vezes P na menos 1. Vou botar aqui, depois eu ajeito isso aqui. Então, vamos fazer aqui, ó. Vou copiar lá do Octave, né? Está aqui a matriz inversa e o comando que nós fizemos ali. P vezes D vezes a inversa de P da matriz T. Então, tá aqui, ó. Vamos copiar aqui. Tá ali. Certo? Então é isso, né, pessoal? Com isso, a gente consegue enxergar, né, a solução teórica, que é feita, né, detalhadamente, passo a passo, quando a gente faz com o lápis, né, e o papel ali, digamos assim, e o cálculo feito aqui neste recurso computacional que eu estou utilizando, que é o Octave Online. Existem outros programas também que são abertos, né, na internet, que, bom, é só uma questão de adaptação da anotação. E observar que no caso do Octave, né, os autovetores são sempre representados daquele formato normalizado. Isso é um padrão, tá? Quase todos os programas que eu conheço, os que eu conheço sem exceção, eles apresentam os autovetores na forma normalizada. Tá? Não tem nenhum que não represente, porque é mais eficiente, né? Mais econômico, tem menos operações, então é um padrão. E diversas aplicações se aproveitam, digamos assim, desta propriedade de representação dos autovetores no formato normalizado, exatamente para diminuir o esforço computacional nas aplicações que são conhecidas destas quantidades, tanto dos autovalores quanto dos autovetores, em especial dos autovetores. Então é isso, pessoal. Eu acho que cumprimos com
com o nosso compromisso aqui, que estava previsto para este semestre, né, dadas as circunstâncias, a gente conseguiu né, englobar praticamente todos os conteúdos, né, vimos exemplos de todas as aplicações que eram previstas, e então eu vou considerar por encerrado que o semestre, no que diz respeito às apresentações de aulas síncronas no Zoom, e a partir de agora, então, são as atividades de avaliação, né, e, eventualmente, esclarecimento sobre algum trabalho, alguma avaliação que vocês tenham alguma dúvida, né, e a publicação das notas que será feito lá pelo sistema de atas. Tá? Então, eu peço que vocês também dediquem um tempinho, né, para fazer as avaliações das disciplinas. E era isso, então, pessoal, que eu queria falar na aula de hoje. Não sei se vocês têm algum comentário, alguma pergunta, fazer algum comentário sobre o curso, sobre a disciplina. Professor, eu tenho uma pergunta. Quantas avaliações ainda estão pendentes? Deixa eu só aumentar o volume aqui que... Ah, tá meio baixo o volume aqui. Pode falar de novo, por favor. Quantas avaliações ainda estão pendentes? Avaliações pendentes? Que a gente ainda vai ter que fazer. Agora é a avaliação A2, né, que é a avaliação individual, que está prevista, já te digo aqui, acho que é dia 26 que vai estar disponível no Moodle. Deixa eu ver aqui, eu tenho uma tabelinha aqui. Isso, dia 26, que é a próxima quinta-feira, vai ser a avaliação A2. No caso da álgebra linear e geometria analítica, né, a média de trabalhos, vocês já fizeram os 4 trabalhos, tá? Então eu vou considerar as 3 maiores notas dos 4 trabalhos para calcular a média de trabalhos. Esta média de trabalhos corresponde a 50% do grau G1. E os demais 50% vão ser divididos meio a meio, né? 25% é a avaliação A1, aquela que foi feita há mais tempo, e agora 25% dessa avaliação A2. Tranquilo, doutor, muito obrigado. Tá? Claro que aí tem aquilo, né? Só que eu vou informando assim aos pouquinhos. Depois da avaliação A2, não sei se é o teu caso, tu fez a avaliação A1 não? Aquela primeira individual? Sim, senhor. Sim, eu fiz todas. Então, vamos supor que tu entregue lá a avaliação A2, tá? Eu vou calcular o grau G1, tá? Vamos supor que o teu G1 deu, vamos supor, 8. Tá? Tu está aprovado no grau G1. Se tu quiseres fazer a avaliação extra, que é na outra semana, tu pode fazer, para melhorar a nota. Digamos, eu quero ficar com G1 9, sei lá. Pode tentar, só que daí tu tem que pensar bem para decidir fazer, porque ao fazer a avaliação extra, né, isso vale para ti, vale para todos da turma, quem fizer a avaliação extra vai valer a nota da avaliação extra. Então, ela vai substituir a nota da A1 ou da A2, aquela que for menor, de maneira irrevogável. Quer dizer, mesmo que a avaliação... Vamos supor que tu tirou na A1 8, tá? E na A2 tu tirou 7. Se tu tirar na avaliação extra 9, beleza, tu vai substituir aquele 7, né, que tu tirou, tu vai aumentar o teu grau G1. Mas se tu tirar na avaliação extra um 5, ele vai valer. Ele vai substituir o 7, aquele que tu tirou das duas, que é a menor, vai valer o 5 no cálculo grau G1. Então, eventualmente, até a pessoa pode entrar em G2, né? A pessoa que estava aprovada, se ela for muito mal na avaliação extra, ela pode entrar em G2. E, por outro lado, se ela for bem na avaliação extra, bem melhor do que foi nas avaliações anteriores, ela pode melhorar o grau G1. Então, é tranquilo. Quem quiser fazer, não tem problema. Tá? Mas aí, claro que tem pessoas, por exemplo, que vão estar mais liberadas, né? Já aprovadas nas disciplinas, mas estão mais tranquilos. Quem tiver muita coisa para fazer, aí não sei se é recomendável, né? Fazer também a avaliação extra. Mas isso é uma decisão que vocês têm tempo ainda para pensar, né? Tem ainda 2 semanas. Né? Perfeito? Acho que é isso, né, pessoal? Então eu peço que vocês confiram sempre as publicações ali dos graus, né, das notas. Se tiver alguma coisa que vocês... vamos supor lá,
esperava tirar 10 na avaliação e tirou 7, tirou 6. Aí manda uma mensagem perguntando, professor, gostaria que você me explicasse aqui. Uma aluna hoje me perguntou por que ela tirou uma nota inferior àquela que ela esperava, eu expliquei, acho que ela entendeu. Até sugeri que ela viesse aqui assistir a aula de hoje, onde eu ia apresentar o gabarito do T4, ela não veio assistir, mas enfim, né? Aí é uma decisão de cada um. Né? Então vocês têm um recurso, olha, professor, eu gostaria de esclarecer aqui por que a nota não está de acordo com o que eu esperava e tal. Tá? É bem tranquilo. Claro que às vezes pode demorar que eu responda, porque, né? Assim como vocês, eu vou estar com a agenda lotada de tarefas aí a partir da próxima semana. Tá? Então, o importante é se concentrar, né? Vocês têm as outras disciplinas, procurem se concentrar aí para atingir, né, os objetivos de vocês em cada uma das disciplinas em que vocês estão matriculados, né? Porque tem mais ano que vem, né, pessoal? Esse ano aqui foi um ano difícil para todo mundo, mas ano que vem vai ter mais, né? Então a gente não sabe ainda como é que vai ser a situação no ano que vem, né? Então a gente tem que estar preparado para o que deve vir. Beleza? Então tá, pessoal, eu vou dar uma boa noite para vocês, tá? Vou encerrar, porque consegui cumprir aí com o que eu havia planejado para a aula de hoje, né? E tem aqueles exercícios propostos ali na apostila, vocês poderão trabalhar, né? Eu mostrei ali os comandos do Octave também, vocês podem, a minha sugestão é que vocês usem o Octave, né? Até para conferir os resultados e tal, né? Eu acho que é uma boa forma de vocês terem mais segurança aí nos cálculos que vocês fizerem. Beleza? Uma boa noite, então. Um bom final de semana para vocês. E na quinta-feira, a avaliação A2 estará disponível. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite, senhor. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite.